Noite está de volta, uma opção sempre inteligente na sua noite. Esse é o objetivo do nosso programa, todas as noites, uma entrevista e a capacidade de despertar, quem sabe, em muitas pessoas a curiosidade, o saber um pouco mais, o levar conhecimento. E é por isso que a gente fica feliz quando a gente recebe os e-mails de várias partes do Brasil, nessa noite em que o nosso entrevistado é o Dr. Samir Bechara, oftalmologista, ele que é chefe do setor de cirurgia refrativa da Faculdade de Medicina da USP. Quem pergunta agora é o Wilson de Pato Branco. Ele diz assim: eu fiz uma cirurgia nos olhos, doutor, e depois dessa cirurgia eu passei a enxergar muito mal, de noite. Sem óculos, então, eu não vejo quase nada. O que é que eu tenho, doutor? Wilson, a cirurgia refrativa para tratar o grau dos óculos, essencialmente é um laser que é aplicado na superfície do teu olho, ele vai esculpir essa superfície que é uma lente e com isso eliminar ou corrigir o grau do teu óculos. Só que essa aplicação do laser ela é feita num determinado tamanho, diâmetro, e à noite a nossa pupila fica maior. E algumas pessoas a pupila fica maior, outras não tanto, e é por isso que às vezes à noite a tua visão piora, porque tem a parte central onde foi corrigido o grau e tem uma parte mais externa da tua córnea, do teu olho, onde não foi corrigido. Então essas duas lentes se misturam, por isso que a tua visão às vezes, ou de algumas pessoas, piora à noite. E sem óculos você enxerga pior também, provavelmente porque deve ter algum grau residual. Então se misturam as duas coisas. Talvez algum grau residual que você tem, como a Mariana que nos perguntou agora há pouco também tinha, mais a situação da noite que a parte periférica, que a pupila fica maior e piora. Vista cansada. Eu me lembro da minha mãe dizendo assim: hoje eu estou com a vista cansada. E eu achei que era assim uma expressão, e talvez não seja a expressão mais correta, cientificamente falando, mas expressa bem o que a gente sente em muitas noites, ou às vezes até assim ao longo do dia, a gente diz: nossa, vista cansada. A gente até pisca assim com mais intensidade, com mais força. O que é essa história de vista cansada? Sem dúvida. A visão, o olho cansa, sem dúvida, como eu andar muito eu canso, o olho também cansa. Bom, mas só vamos lembrar que vista cansada é um nome popular para aquilo que a gente falou agora há pouco, que é aquilo de eu precisar óculos a partir dos 40 anos, que também não deixa de ser um cansaço da visão. Mas o olho cansa, porque o olho é um sistema dinâmico, tem lente que faz foco, contrai, relaxa. Quando eu estou usando a visão, às vezes eu pisco menos, seco um pouco a superfície do olho. Tem um monte de coisa acontecendo que no esforço, no uso continuado, eu fico 1 hora lendo, eu fico 1 hora assistindo televisão, eu começo a ter alguns sintomas, começo a sentir um pouco de ardor, um pouco de desconforto. E sentiu isso, descansa. Aliás, é recomendado. Depois de um determinado período. Descanso? Depois de 1 hora de uso da visão, seja no computador, lendo, dá um descansozinho, 5 minutos. Olhando para outras coisas, por exemplo. Não precisa ficar de olho fechado, não colocar precisa nada não. disso, assim, mas dá um descanso, é útil, é saudável. Isso pode ser diferente de pessoa para pessoa, a gente vai sentir isso, mas para qualquer pessoa, dá um descanso de vez em quando para a visão. Aquela história, por exemplo, assim, colocar um pepino, já vi muita gente colocando um pepino, diz que relaxa, ou então um saquinho com alguma coisinha assim que relaxa. Existe alguma coisinha que possa relaxar, que possa ajudar? Um colírio, por exemplo? Existe, a gente tem aqueles colírios que a gente conhece bem, que são os colírios que a gente chama de lágrima artificial. É algo parecido com uma água, só que é um pouco mais viscoso, porque cobre a superfície do olho e fica protegendo a superfície do olho. E esses colírios, assim chamados de lágrima artificial, é como se fosse uma água para os olhos, própria para os olhos, feita para os olhos, pode ser usado à vontade, sem risco. Isso dos colírios é bem importante, porque tem alguns colírios que a gente compra numa farmácia, especialmente aqueles colírios anti-inflamatórios de corticoide, que você consegue até comprar sem receita, mas que não devem ser usados sem orientação médica, porque esses colírios de corticoide, que às vezes até dão um conforto quando você pinga, se você usar sem orientação médica por um período maior, pode dar catarata, pode aumentar a pressão do olho e pode facilitar a infecção no olho. Então não é porque chegou com facilidade lá na farmácia, pediu um colírio, que esse colírio deve ser usado diariamente, por exemplo. Pela facilidade que eu tive de comprar, não diz que o colírio é para ser usado. Não, então, ele sem orientação médica não deve ser usado. O colírio que você pode comprar e usar à vontade é aquele colírio de lavar o olho, chamado lágrima artificial. Temos questões e perguntas de telespectadores de todo o Brasil. Vamos lá então, Paulo.
Pois é, Dalcides, temos várias perguntas assim, inclusive a da Isabela, ela mora em São Caetano do Sul, você faz como ela, participa, tribuna@redevida.com.br, dá tempo de você participar ainda. Ela fala que tem olhos azuis muito bonitos, diga-se de passagem, mas também muito sensíveis. Existe relação entre essa cor dos olhos com a sensibilidade? Sim, Isabela, tem uma relação. Aliás, nós falamos disso agora há pouco. Como você tem os olhos azuis, mais claros, você tem uma barreira menor à entrada de luz no teu olho. Quer dizer, a cor do olho, o pigmento, o olho mais escuro, ele segura mais a luz de entrar no olho. Então, o teu olho é mais sensível à luz por causa disso. Mas isso não é um problema, isso não é uma doença. O que eu te sugiro, nos momentos em que você tem mais sensibilidade à luz, quando está na rua, no sol, usa um óculos escuro. E isso não só para você, Isabela, mas para qualquer pessoa. Usar óculos escuros no sol, na rua, deve ser usado com aquelas lentes com proteção para ultravioleta, para radiação ultravioleta, aquela filtro UV 100%, para todos nós. Então não é só uma questão estética. Uma questão de saúde ocular. Saúde ocular. O Paulo Roberto de Caxias do Sul diz assim, existe alguma pesquisa revolucionária, talvez com células-tronco, que tenha mostrado que é possível retardar o envelhecimento das células dos olhos? É assim, existem muitas pesquisas com célula-tronco para várias doenças do nosso corpo, não só do olho, mas de várias doenças, porque especialmente para as doenças de origem genética, né, onde você tem um defeito congênito que já vem do nascimento. E qual o objetivo da célula-tronco? Uma célula indiferenciada, é uma célula original, né? Então você coloca num tecido que está com defeito e ela se diferencia, ela se transforma numa célula saudável e resolve o problema. Mas as pesquisas ainda elas estão em andamento, elas não temos nada ainda pronto que pode ser usado para o olho, mas tem várias pesquisas promissoras em andamento, porque ainda há alguns desafios de controle dessas células depois que elas se diferenciam. Então, se eu pudesse responder bem, sim, existem pesquisas boas em andamento, nada ainda até esse momento pronto, pelo menos para o olho. Tem muita gente que eu estou acompanhando aqui pela internet, você que está escrevendo para a gente, tribuna@redevida.com.br, muita gente preocupada com a questão dos computadores, a luz do computador, se diminui a lubrificação dos olhos. Essa parte do computador é muito importante porque todos nós, hoje em dia, passamos boa parte do nosso tempo trabalhando, usando os computadores. Então, que cuidados a gente tem que ter? Alguns. A tua pergunta, diminui a lubrificação dos olhos? Sim, porque quando você está no esforço visual, seja no computador, numa leitura, a gente tem uma tendência a piscar menos. Aí a superfície do olho pode secar um pouco mais, especialmente se você está trabalhando no escritório, em algum lugar com ar-condicionado, que é um ar mais seco, o olho seca mais, arde mais. A sugestão, então, para isso, usa aqueles colírios de lágrima artificial. Vai pingando no teu olho de vez em quando, para lubrificar, para molhar o olho. Outra coisa importantíssima no computador, deixar a luz da sala bem iluminada. Porque como a tela do computador é iluminada, é fácil ver, mesmo que esteja no escuro. Mas não, quando está no escuro, a pupila abre, e abrindo entra mais a luz do computador no olho, cansa mais, atrapalha mais. Então, deixar a luz da sala também bem iluminada. Talvez uma última sugestão, se você tiver grau de óculos, que esse grau esteja bem corrigido, para ver bem de perto, para também não cansar tanto. Quando você diz de lágrima artificial, né? Se eu chegar lá na farmácia, por exemplo, eu quero um colírio de lágrima artificial. Essa terminologia já faz com que aquele atendente, o farmacêutico, ele vai saber exatamente do que eu estou falando? Em geral, ele sabe, sim. Matias, do Rio de Janeiro, diz assim, existe algum risco no uso prolongado de lentes transitions? A lente transition é um tipo de lente de óculos que ela muda de cor, ela escurece quando está mais iluminado. Não tem problema, é uma lente normal como qualquer outro tipo de lente. Mas só para não confundir, então isso é uma lente de óculos. Agora, lente de contato no uso excessivo, sim, aí pode dar problema, mas é um outro assunto. Lente de contato ou óculos? Qual é a opção que devo fazer? Aquela que for melhor para qualquer um de nós. No óculos, bom, quando a gente tem um erro de refração, miopia, hipermetropia, astigmatismo, eu tenho que usar uma lente para fazer o foco. Uma possibilidade é essa lente do óculos que corrige, melhora a nossa visão.
A lente de contato, como o nome diz, é uma lente que vai ficar em contato na superfície do olho. Eu coloco na superfície do meu olho. Ela pode ser rígida, que corrige graus mais altos de astigmatismo. Ela pode ser hoje muito usada, gelatinosa, especialmente aquelas descartáveis, algumas que eu troco todo dia, outras que eu tiro todo dia, mas troco a cada mês. Elas são muito úteis, muito confortáveis. A tecnologia dessas lentes evoluiu muito, são muito boas. Então elas são às vezes mais úteis para esporte ou para pessoa que não quer usar tanto óculos e quer usar essas lentes. Grandes dicas, cuidado, não dormir com a lente. Simplesmente porque dormir com a lente aumenta a chance de infecção no olho. Aumenta em 10 vezes a chance de infecção no olho dormir com a lente. Porque na hora que eu fecho o olho, vou dormir, diminui a oxigenação, diminui a lágrima, eu crio uma situação, um cenário que me coloca num risco maior de complicações. E é tão fácil tirar a lente à noite, tira, coloca no estojinho, aí de manhã coloca de volta. Tem ali um nos líquido olhos. ali para... Tem um líquido próprio que as pessoas são orientadas a como usar. Tem alguma evolução em lente, assim, para se usar, lente de contato nesses últimos anos? Porque aparentemente me dá a impressão que está tudo igual. Não tanto. Não? Teve muita evolução. Assim, eu acho que a qualidade das lentes, o conforto com a lente, a hidratação das lentes, elas são hoje boa parte dessas descartáveis, gelatinosas, o conteúdo delas, boa parte é água, então são muito confortáveis. Elas tratam mais graus, graus maiores, tratam astigmatismo, às vezes tem lentes multifocais que tratam, que dão a visão de longe e também a visão de perto. Elas evoluíram bastante. Temos questões e perguntas de telespectadores, vamos lá. Alcides, ainda tem mais gente perguntando. O Pietro Pérez, ele é de Chapecó, em Santa Catarina, e ele pergunta: doutor, acordo todo santo dia com muita sensibilidade nos olhos, não consigo enxergar nenhum raio de luz, que meus olhos já ardem. O que eu tenho? Veja, Pietro, né? Que interessante. Eu imagino que ele vai dormir bem e ele acorda de manhã com o olho muito desconfortável, né, Pietro? Um olho desconfortável, sensibilidade, não consegue ver direito. Numa situação como a tua e só com essa informação, a minha tendência é imaginar que alguma coisa acontece de noite que te faz acordar pior de manhã. Por exemplo, tem pessoas que dormem com o olho um pouquinho aberto e aí seca durante a noite, machuca a superfície do olho. A superfície do olho, que é a córnea, é muito enervada. Então você acorda de manhã com uma sensação assim de muito desconforto, parece ter uma agulha no olho, parece que você não consegue mexer o olho, está rasgando tudo ali com uma sensação muito desconfortável. Aí o olho vai produzindo lágrima, vai regularizando a superfície. Minha dica, talvez, antes de dormir, colocar ou um colírio lubrificante desses, ou às vezes colocar um gel. Às vezes tem gel que você coloca que é um pouco mais viscoso, um pouco mais grosso do que esses colírios de lágrima artificial. Que vai coloca, te dar o conforto dorme, ao longo da noite. protege o teu olho a noite inteira. Tem pessoas que eles dormem sem querer com o olho aberto. E eu queria que o tempo não passasse, porque o tempo está passando e são muitas as perguntas. Então vamos para o Gustavo de Rondonópolis, no Mato Grosso. Doutor, o meu tio teve deslocamento de retina e agora está com catarata. Ele tem que tirar o óleo de silicone com a catarata? Sim, então vamos lá. Então, primeiro ele teve na verdade, descolamento, quer dizer, verdadeiramente um descolamento. Imagina o olho, a bola do olho, lá atrás a gente tem uma camada muito importante, que é a retina, que é o que capta a imagem, é o fio, é o filme da câmera fotográfica, capta a imagem e transmite essa imagem para o cérebro. Algumas pessoas a retina descola, ou por uma batida, ou por alguma doença, ou por uma inflamação. Algumas pessoas a retina descola, e é uma situação de urgência em oftalmologia. Essa é doença, tem que tratar rápido, senão a pessoa fica cega. E como é que eu trato? Eu vou lá, faço uma cirurgia e eu colo a retina no lugar. E para manter colada a retina, às vezes eu tenho que colocar, como ele falou, um óleo dentro, para manter expandido e para manter a retina bem colada. Seja a própria cirurgia, seja o óleo, seja tudo que aconteceu, às vezes pode causar uma catarata, causa uma opacidade daquela lente dentro do olho. Então aí a tua pergunta: depois de algum tempo dessa cirurgia, eu tenho que retirar esse óleo que eu coloquei dentro do olho, é um óleo que expande a cavidade e faz a retina ficar colada, e eu aproveito e trato também a catarata, aquela opacidade da lente dentro do olho, e tiro a catarata e coloco uma lente nova no lugar. Então sim, isso tem que ser feito normalmente. Tem mais perguntas? Vamos lá, Paulo. Pois é, Alcides, a Mara, ela não nos fala qual cidade ela é, mas ela está dando um relato interessante. Por favor, eu preciso muito da opinião do doutor. Meu filho de 4 anos está com catarata nos 2 olhos. A pergunta é: há necessidade absoluta de cirurgia
ou tem um tratamento? Mara, 4 anos. 4 anos, catarata nos 2 olhos. A catarata na criança, às vezes até é catarata congênita, às vezes nasce ou desenvolve logo depois do nascimento. Mara, depende da intensidade da catarata, depende de quanto essa catarata está interferindo no desenvolvimento visual do seu filho. Lembra que nós falamos que tem esse prazo, né, nesses primeiros anos de vida. Perigo, por exemplo, assim, de ficar cego, tal, não tem. De ficar cego, assim, de desaparecer a visão, não. Mas o grande cuidado aí do oftalmologista é ver a intensidade dessa catarata e se ela for significante, se ela estiver atrapalhando o desenvolvimento visual do seu filho, sim, ela deve ser operada, não tem outra opção, não tem outro tratamento para catarata, opera, coloca uma lente no lugar da catarata e aí o seu filho vai poder desenvolver bem a visão. E às vezes, quando a catarata é nos 2 olhos, o sucesso da cirurgia é até maior do que às vezes quando é um olho só. Quer dizer, um olho é bom, tem outro olho que tem a catarata, porque sempre a criança vai preferir aquele olho bom. Mas respondendo a tua pergunta, se for significante, sim, tem que operar. Já tocamos nesse assunto, mas o José Ronaldo de Florianópolis, Santa Catarina, insiste. É correto fazer operação de catarata para corrigir miopia, astigmatismo, hipermetropia? Ótimo. Essa é uma pergunta bem importante. Uma cirurgia como a da catarata, quer dizer, tirando essa lente dentro do olho, colocando uma outra no lugar, como uma correção de grau de óculos, em geral não é comum e nem é a primeira opção. A primeira opção é o laser e outras técnicas parecidas para tratar o grau. Agora, tem alguns casos, raros casos, ou que uma pessoa está com uma catarata iniciando, ou que o grau é muito alto que você não tem nenhuma outra opção, e dependendo da idade da pessoa, dependendo do tipo de grau, às vezes, em casos raros, se faz uma cirurgia como a da catarata, não só para remover aquela opacidade e tratar também o grau dos óculos. Então, não é a cirurgia de padrão, mas só em casos raros. Quem pergunta é a Maria Vitória de Petrópolis. Ela diz assim: doutor, me ajuda. Quem tem a retina cansada, tem alguma dieta na alimentação? Alguma coisa que não pode comer, por exemplo? Ou não pegar sol? Quais são os cuidados? O que a gente deve fazer? Na retina, a gente tem inúmeras doenças que podem acontecer na retina. Talvez uma das mais importantes que a gente trata muito, nós temos tido muito desenvolvimento nesses últimos anos, é para a degeneração da retina relacionada à idade. Às vezes, na terceira idade, as pessoas mais idosas, elas têm uma degeneração lá na mácula, que é a área central da retina, com qual a gente enxerga o detalhe, lê as letras. Antes não tinha tratamento para isso, hoje nós temos vários tratamentos e uma das coisas que se desenvolveu muito são complementos alimentares que ajudam, simplesmente antioxidantes, como o ômega 3, ômega 6 e outras substâncias que ajudam na saúde da região da mácula e ajudam também na saúde da retina. Como evitar que eu durma de olhos abertos? O doutor falou sobre esse problema um pouco antes. O bom de estarmos ao vivo é essa possibilidade. Você ouviu e se questionou, é a Daiane querendo saber como é que ela vai dormir de olhos fechados. Então, Daiane, uma primeira opção, como nós falamos, é o uso de um colírio lubrificante ou mais do que isso, usar um gel, né? Um gel que é um pouquinho mais grosso para você colocar no teu olho para dormir. Às vezes isso não é suficiente, tem algumas pessoas que dormem com o olho aberto e o olho fica tão aberto que às vezes o gel não é suficiente para proteger e acorda no meio da noite ou acorda de manhã com dor, com desconforto. Às vezes a gente chega ao ponto de, na hora de dormir, colocar um pedacinho de micropor, sabe aquele esparadrapo bem levinho, chega lá, gruda uma pálpebra na outra. Coisinha simples que todo mundo pode fazer em casa. Resolve. E pronto. Se necessário, faça isso também. Apertar os olhos, tem algum problema nisso? E tem sim, não é bom, assim, não tem utilidade nenhuma. Quando a gente está muito cansado, parece que é um pouco... Em geral, a gente deve evitar de coçar os olhos, assim, coçar, apertar. Claro que a sensação é gostosa, às vezes, de coçar o olho, né? Mas a gente não deve fazer isso porque isso machuca. Em algumas situações até pode, se pessoas que têm alergia e coçam muitos olhos, podem causar uma deformidade da superfície do olho muito conhecida, chamada ceratocone. Então, nunca é útil coçar os olhos. E se isso for, a pessoa tiver uma alergia e sentir muita coceira nos olhos, tem tratamento antialérgico para diminuir essa coceira e não te dar tanta vontade de ficar esfregando os olhos. Nessa noite em que o nosso convidado, Dr. Samir Bechara,
ele que é chefe do setor de cirurgia refrativa da Faculdade de Medicina da USP, é o nosso convidado nessa noite falando sobre saúde dos olhos. Eu gostaria de, nesses minutos finais, convidar você ainda a escrever, a participar com a gente, como fez a Karen de Vitória, no Espírito Santo. Doenças relacionadas à visão, elas são hereditárias? Quais são hereditárias? Karen, sim, existem várias doenças dos olhos que são hereditárias. Tem doenças da retina, né, que são hereditárias, daquela parte de trás do olho, retinose pigmentar, algumas degenerações, distrofias, que são assim, defeitos do crescimento ou do desenvolvimento dos olhos. Tem várias doenças hereditárias da retina, malformações da pálpebra dos olhos. Elas são de diversos tipos e, dependendo do tipo e da intensidade, elas devem ser tratadas ou não, havendo tratamento disponível ou não. Mas sim, há várias doenças que são transmitidas de pai para filho. Temos mais questões e perguntas de telespectadores. Vamos lá. Dalcides, é mais uma mãe que manda seu relato para a gente. A Regiane Passanholo deixa o depoimento dela. Fala, boa noite, meu filho tem ceracotoma em um olho, agora também evoluiu para o outro e ele não usa óculos. Qual é o melhor tratamento, doutor? Então, nós acabamos de nos referir a essa doença, né, o ceratocone. O ceratocone é simplesmente uma deformidade da superfície do olho, da córnea. Lembra que eu falei que às vezes as pessoas coçam muito os olhos, ficam apertando, acaba deformando essa lente na superfície do olho. A boa notícia é que o ceratocone é simplesmente só isso, uma deformidade na superfície do olho. Em geral, o resto do olho é normal, o resto do olho é saudável. Então a boa notícia é essa, em geral, ninguém fica cego de ceratocone. Bom, aí depende da intensidade. Alguns ceratocones simplesmente produzem um grau de óculos, que eu uso óculos, fica bem. Alguns eu uso lente de contato, e a lente de contato neutraliza essa irregularidade, ela é colocada na superfície do olho, neutraliza essa irregularidade e a pessoa também enxerga bem. Algumas pessoas têm que fazer alguns tratamentos, tem tratamento de cirurgia, que você aplica um anel dentro na superfície do olho para homogeneizar essa irregularidade. Agora, nos casos mais extremos, e felizmente isso tem sido cada vez mais uma minoria dos casos, você tem que trocar a córnea, fazer um transplante de córnea. Transplante de córnea. Eu me lembro assim que em alguns momentos, nos últimos 20 anos, alguns momentos o transplante foi mais incentivado. E inclusive assim com campanhas e que deveríamos fazer doação de órgãos. Eu tenho assim, visto um certo silêncio, né? Ouvido um certo silêncio nesses últimos anos. Diminuiu a necessidade? Olha, eu te diria que nós temos às vezes notícias ou campanhas periódicas em relação aos transplantes, mas eu queria te dizer uma boa notícia, que em relação ao transplante de córnea, especialmente no estado de São Paulo, a gente evoluiu bastante. A gente, talvez na última década, a gente melhorou muito a captação das córneas. Então, no caso da córnea, no caso do transplante de córnea para o olho, a gente melhorou muito. Eu te digo, vamos pegar uns 10 anos para trás, a gente tinha que esperar para fazer um transplante, às vezes 1, 2, 3 anos, aí chegava a córnea daquela correria. Hoje nós estamos numa situação, e isso foi mérito muito da Secretaria da Saúde, do Ministério, do sistema público de saúde nosso, porque o transplante é pelo sistema público. Foi um grande mérito. Aquela espécie de fila, você tem que... Isso melhorou muito, quase zerou a fila. Hoje, para fazer um transplante, a gente praticamente consegue marcar data. Eu quero fazer um transplante na segunda quinzena de julho. Mais ou menos você consegue fazer isso. É uma coisa muito bacana. Assim, hoje eu diria que o Brasil, em relação à captação e o sistema de transplante, especificamente na área que eu atuo, que é a parte de córnea, está assim, num nível muito bom mundialmente. Quando as pessoas falam de glaucoma, eu vi que várias questões e perguntas relacionadas a glaucoma. Vamos esclarecer um pouquinho mais esse conceito? Vamos, porque glaucoma, que bom que a gente lembrou disso, você tocou nesse assunto, que não podemos deixar de falar de glaucoma. Simplesmente porque glaucoma é uma doença traiçoeira e que pode levar à cegueira. O que é glaucoma? Normalmente é a pressão do olho alta. O olho tem pressão que é totalmente independente da pressão arterial. E a pressão do olho, porque o olho tem líquido dentro, líquido que entra, que sai, e quando tem um desbalanço entre o que entra e o que sai, e pode aumentar a pressão. E a pressão do olho aumentada é uma doença chamada glaucoma. Ótimo. Por que ela é traiçoeira? Porque não dá sintoma. A pressão do olho aumentada, quando está aumentada, não dói, não fica vermelho, não baixa a visão, não tem nada que te chame a atenção. Aí a importância... Tem algum parâmetro, por exemplo, a gente sabe que é 12/8, então a sua pressão está bem.
Do olho. É o que Do vale olho é um também? número, também. É um número também como da pressão arterial, só que não tem máxima e mínima como da pressão arterial, né? Do olho é um número. E o normal é até 20. Em geral, entre 10 e 20, aproximadamente, até 20. E quando está aumentada, 22, 25, 30, em geral não dói, não acontece nada. A não ser num caso mais raro, que é a crise de glaucoma agudo. Mas a grande maioria do glaucoma não dói. E a traiçoeira, por isso, eu não sinto, eu só consigo detectar no exame com o médico oftalmologista em que eu meço a pressão, que eu examino os olhos. E por que ela é traiçoeira? Não só por isso, que ela não dói, não causa sintoma. Você vai perdendo a visão pelos lados. Ela pode levar à cegueira. E é uma cegueira que você não vai perdendo a visão antes no meio. Por isso você não percebe também com embaçamento de visão. Vai perdendo pelos lados e quando você percebe só tem um túnelzinho de visão. E a traiçoeira também é perversa. Por quê? Você não consegue reverter. Se eu tenho uma catarata, aquela opacidade da lente dentro do olho, que você quer, eu tiro a lente e troco, você reverte, você recupera. Glaucoma você não recupera. Agora, a boa notícia do glaucoma é que ele é 100% prevenível. Quer dizer, se eu vou lá no oftalmologista periodicamente e pego ela no início, estou seguro. Uso um colírio para baixar a pressão, às vezes tem casos que precisa operar, mas eu estou seguro, eu consigo controlar, eu consigo evitar. Oftalmologista, a gente vai de 6 em 6 meses, uma vez por ano? Uma vez por ano, especialmente depois dos 35, 40 anos, antes disso também, mas essas doenças são mais prevalentes depois dessa idade. São muitas as perguntas, mas eu vou ter que encerrar o programa. Eu vou para a última pergunta. A Rosa de Porto Alegre. Água de mar e piscina em contato com os olhos, tem algum risco? Assim, risco maior de uma doença maior? Não, Rosa. Mas assim, você pega a água da piscina, o cloro, às vezes alguma sujeira, mesmo água do mar, às vezes pode dar uma irritação nos seus olhos. Então, assim, não é proibido de ficar com o olho aberto, mas algumas pessoas são mais sensíveis, eu, por exemplo, sou, e aí, nadando e sentindo alguma coisa, pinga o colírio para lavar o olho, o colírio de lágrima artificial, ou nada com óculos de proteção. Então, assim, não é um risco grande, mas pode ter uma irritação dos olhos nessas situações. Doutor Samir, eu quero te agradecer, né? Um presente para nós do Tribuna Independente, para os nossos telespectadores. Sempre procuramos trazer assuntos que possam fazer parte do seu dia a dia, que interessam a você. Doutor Samir Bechara, oftalmologista da Faculdade de Medicina da USP. O que será que faltou dizer? Que a gente não pode, assim, encerrar o programa sem esse lembrete. Tem alguma coisa? Fazer prevenção, isso é importante, fazer um exame periódico, prevenção, os olhos são tão importantes para a nossa qualidade de vida, para o bem-estar do nosso ser, assim, né? É um dos principais órgãos de interação com o mundo, né? Com o nosso meio exterior. Então, cuidemos bem dos nossos olhos, da nossa visão, porque isso será muito importante para o bem da nossa existência. Quero te agradecer muito. Eu que agradeço. Volte outras vezes. Conte comigo. Vai ser sempre um prazer, com certeza. Amigos, o programa fica por aqui. Eu quero agradecer a sua audiência, a sua participação. Quero dizer que amanhã nós não teremos Tribuna Independente, porque às quartas-feiras o programa é feito de Brasília frente a frente, nesse mesmo horário. Mas agora você fica com o Jornal da Vida e logo em seguida com as emoções da novela Os Imigrantes. Fica na paz, a gente se vê novamente no Tribuna Independente na quinta-feira, 8h30, às 8h30 da noite. Tchau, tchau.